Alô, gente de todo o meu Brasil, graça e paz para todos vocês. Eu tenho uma palavra para nós e o título da mensagem que eu tenho é essa: Deus não disse e Deus não fez. Mas, irmão Nilson, Deus não disse e Deus também não fez. Vamos lá. Eu quero agradecer você, meu irmão. Esse é o título da mensagem. Eu quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, que tem me acompanhado já todos esses meses, até anos está acompanhando. Se você ainda não é inscrito, eu peço a você que escreva, divulga esta mensagem, passa essa mensagem para outras, para que as pessoas possam começar também a acompanhar e sair fora desta prisão, dessa escravidão religiosa. Porque o sistema protestante é uma escravidão. Deus não está lá. Deus nunca esteve e nunca estará. Isso é uma grande mentira quando eles pregam, quando eles ensinam, quando eles falam que Deus está neste lugar. Deus está aqui. Porque isso é uma grande mentira. Porque Deus não está neste lugar. Então, meu irmão, nós olhamos para a Bíblia. O que Deus não disse, os homens têm dito. O que Deus não fez, os homens estão fazendo. Então, completamente diferente. Por isso que o título é esse: o que Deus não disse e o que Deus não fez. E os homens fazem. E o problema é que eles fazem e colocam como fosse Deus. Tudo que os homens fazem, eles colocam Deus como se é Deus quem falou, como é Deus quem o fez. Mas Deus não adianta, porque lá em Isaías 55:8, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Assim como o céu está muito mais alto da terra, assim são meus caminhos e meus pensamentos. Não adianta você querer acertar o seu relógio com o relógio de Deus. Não adianta. Não adianta, porque a forma de Deus, Deus é espírito e nós somos carne. Então não adianta, porque Deus é um ser, aquele que diz Jesus, Deus é espírito, e o que importa é que os que o adorem em espírito também. Porque o que nós vemos dentro da religião é a carnalidade. Jejum é uma burrice. Isso é uma tolice, carnalidade. Ficar de joelho plantado a noite toda é outra burrice. Isso não significa nada. Tal de vigília é outra burrice. Isso não significa nada. Porque Deus já está dentro daquele pela qual crê. Se ele mora dentro de você, você não precisa buscar por quê? Eu vou na igreja buscar, vou passar a noite buscando Deus. Se ele já está dentro de você. Você tem o que você tem que fazer, como disse esse livro. Dai graça, sempre dai graça. No trânsito, ao chegar no trabalho, sair do trabalho, chegar em casa. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Mas vamos lá. O que Deus não falou, os homens têm falado. Então, existe uma passagem, eu quero entrar um pouquinho aqui dentro deste livro. No capítulo 13 de Primeiros Reis, você vai encontrar ali uma passagem pela qual um profeta saiu de Judá a Betel para trazer uma palavra, uma profecia de Deus ao rei Jeroboão, que estava ali no templo sacrificando, queimando incenso, sacrificando ali aquela idolatria. E o profeta chegou e entrou dentro do templo e disse: altar, altar, assim diz o Senhor,
Eis que da família de Davi, Deus levantarás um rei cujo nome é Josias. Ele vai abolir, destruir essa idolatria e vai arrancar os ossos de sacerdote idólatra e vai queimar. Quando ele falou isso, ele falou assim: e para que saiba que é Deus que está falando, que o altar vai se fender nesse momento. O altar vai quebrar, e o altar quebrou. Naquele momento, a cinza, o fogo, tudo ali se derramou. E o rei Jeroboão, irritado, ele estendeu a mão e disse: pega este homem. Na hora que ele estendeu a mão, seu braço endureceu. E ele, quando ele sentiu que o braço dele não conseguia voltar, ele se humilhou perante o profeta. Ore ao seu Deus, para que o seu Deus faça que meu braço volte ao normal. Então o profeta orou e Deus retribuiu novamente o braço do rei. Aí o rei disse a ele: olha, você vai agora para o meu palácio, você vai comer, beber comigo, e eu vou te tratar você muito bem. E diz: ainda que você me dê a metade dos seus bens, não irei para a sua casa, ó rei. Porque Deus tinha dito a ele que não comesse, não bebesse nada naquele lugar, porque todo aquele lugar estava contaminado. E nem pelo caminho que ele foi, que ele não retornasse para o mesmo caminho. Foi uma ordenância de Deus. E ele pegou seu jumento e saiu para ir embora. E havia naquela cidade um profeta, um velho profeta naquela cidade. Os filhos do profeta chegaram e contaram para o pai o que tinha acontecido. E o pai disse: meu filho, por que vocês não trouxeram este homem aqui para casa para comer, beber conosco, ficar uns dias aqui com nós aqui? Onde ele foi? Aí ele pegou tal caminho assim, arria uma jumenta, eu vou atrás dele. Arriou uma jumenta, o profeta velho saiu em busca dele. E procurando, né, cavalgando ali, achou o profeta sentado debaixo de uma árvore, descansando. Ele diz: é tu, homem de Deus? Profeta: sim, sou eu. Olha, veja bem, você vai entender a mentira. Um anjo de Deus, eu sou profeta, um anjo de Deus veio a mim e mandou que eu viesse até você, para que você fosse para a minha casa e se hospedasse, comesse, bebesse na minha casa. E ele, como acreditou no que diz aquele homem era um profeta velho ali da cidade. E ele foi para a casa desse velho profeta. Chegando lá, sentou na mesa comendo. Quando ele estava comendo na mesa, veio a palavra de Deus na boca do profeta velho, o velho profeta, que tinha convidado ele para vir na casa dele. Veio a palavra e diz assim: porque me desobedecesse, eu disse que nada comesse nessa cidade, que tudo estava contaminado, e nem voltasse pelo mesmo caminho, pois você não será sepultado junto com seus pais, você morrerá. Bem, terminando tudo ali, o profeta preparou, arriou novamente a jumenta e ele saiu. Logo distante, um leão o matou. O leão saltou sobre ele, matou, mas não tocou nele. Passaram algumas pessoas por ali, viram o leão sentado, ali deitado, a jumenta ali na estrada e o homem caído morto. E contaram e foram lá e viram que era o homem de Deus. Levaram para a cidade e fizeram o sepultamento dele. O profeta lamentou, o profeta velho lamentou, chorou e disse: o dia que eu morrer, eu quero que eu seja sepultado junto com este, para que meus ossos
fiquem junto com ele. Lamentou a morte dos profetas. Eu pergunto, ele disse aquilo que Deus não tinha dito. Deus não disse isso. Então, é isso do que eu estou falando, é o que está acontecendo. Nós estamos vendo nos dias de hoje. Vamos olhar lá para o capítulo 1 de Atos. Quando morre Judas, eles colocam no lugar, nós precisamos colocar um outro lugar de Judas. Mas eles não consultaram a Deus. Eles foram diretamente e fizeram ali uma reunião entre eles e lançaram sorte. A sorte caiu sobre o Matias. Ah, é você mesmo. E colocou Matias como apóstolo, no lugar de Judas. Mas o apóstolo que ia substituir o lugar de Judas era Paulo, que já estava escolhido por Deus, mas eles passaram o carro à frente do boi. E o que aconteceu? Matias nunca escreveu uma linha neste livro. Matias nunca fez um discurso. Matias nunca fez um milagre. Você não encontra nada que fala sobre Matias. Eles fizeram o que Deus não faria. Deus não mandou fazer e eles fizeram. E colocou. Mas Deus tinha um apóstolo. Era Paulo que ia substituir o lugar de Judas. Porque era 12, porque 12 simbolizava as 12 tribos de Israel. Então, voltando para os dias de hoje. Hoje nós estamos vendo dentro desses movimentos chamados igreja. Esses homens dizendo, aqui é a casa de Deus. Deus está neste lugar. Mentira. Porque Atos 17, 24, Deus não habita. O Senhor que fez os céus e a terra e tudo que nele há, não habita em templo feito por mão de homem. Aqui é a casa de Deus. Deus está nessa casa. Esse púlpito, esse altar é outra mentira, altar. O que é altar? Altar é o lugar onde sacrificava, onde o sacerdote sacrificava ali cabrito, ovelhas e tal, e eles fazem lá um palanque, isso aqui é um altar. Aqui é um lugar sagrado, aqui não é qualquer um que pode pisar, aqui só os homens que são ungidos por Deus, os homens que são separados por Deus, comparando com aquele lugar aonde Deus disse para Moisés, tira os seus calçados, porque o lugar em que tu está pisando é santo. Isso quer dizer que aquele lugar, aquele palanque, aquele palco é um lugar santo, e que aquele local é a igreja de Deus. E, na verdade, este livro desmente. Eu sou homem de Deus, eles dizem. Eu fui ungido por Deus. Quem ungiu ele? Porque Deus falou comigo, outra mentira. Deus falou com quem? Deus falou, nós olhamos para este livro, nós vemos que Deus falava com Adão. Outro que Deus falou foi com Noé. A forma pela qual Noé ia fazer a arca. O terceiro, Deus falou com Abraão. Outro homem que Deus falou foi com Moisés. Outro homem que Deus falou foi com Elias lá na caverna. E depois, Deus não falou com mais homem nenhum. Deus não falou com homem nenhum mais depois desse. Agora, levanta esses camaradas aí dizendo, Deus falou comigo. Eu sou ungido de Deus, como eu disse, o ungido de Deus só tem um. Este livro aqui só fala de um ungido de Deus. É porque eu fui chamado por Deus. O último homem a ser chamado por Deus foi o apóstolo Paulo. Do apóstolo Paulo para cá, ninguém mais foi chamado por Deus. Não tem esse negócio, a pessoa se levanta. As pessoas se levantam, o apóstolo Paulo foi chamado por Deus. Depois o apóstolo Paulo convidou Timóteo, convidou alguns para acompanhar ele no ministério. Mas o chamado diretamente de Deus, o último, foi o apóstolo Paulo, lá no caminho de Damasco.
Então, o que nós hoje estamos vendo? Esses homens se levantam por aí, dizendo ser ungido de Deus, dizer ser homens de Deus. Homens de Deus aparece 9 vezes dentro desse livro aqui. 9 homens, somente 9 homens que recebeu o título, não dado por Deus, porque Deus não chama ninguém pelo título, Deus chama pelo nome. Jesus nunca chamou os apóstolos pelo título, chamava pelo nome. Deus nunca chamou nenhum dos profetas, dos patriarcas, de rei, nenhum, pelo que ele, mas pelo seu nome. É chamado pelo nome. Então, por que hoje esses homens ficam dizendo que eles são homens de Deus, que eles são consagrados, que eles tiveram chamado? Chamado quem? Quem chamou vocês? Foi Deus. Como Deus chamou vocês? Eu tive um sonho, eu sonhei, né, que Deus estava me chamando, né, e que eu vi uma multidão na minha frente. Eu já vi muito esse testemunho. Um povo, e eu estava com um livro na mão, pregando para esse povo. Então, e daí foi um chamado. Igual dizia um camarada. Falava assim, pastor, eu tenho um chamado de Deus. O pastor falava assim, mas como você tem um chamado? Eu tenho um chamado de Deus. Então, ele falou assim, mas como? Eu vi uma visão, tive uma visão. O que você viu na visão? Eu vi um V, um P e um B. Ele falou assim, um V, um P e um B? Um V, um P e um B. E o que quer dizer isso? Vai pregar Bíblia. O pastor disse, irmão, será que você não está confundindo, não? Eu acho que essa visão que você teve, V, P e B, vai plantar batata. É isso que ele está mandando você fazer. Não, obrigado. Então, meu irmão, tá cheio de pessoas que aprende lá alguma coisinha aqui dentro, aprende lá com o charlatão que ele anda, o que o charlatão passa para ele pega o jeito, como vocês estão vendo por aí. Da onde está levantando esses homens? Da onde estão saindo? Eles olham lá para Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixe as suas congregações como costumes de alguns. E esses homens têm saído da onde? Eles saem de um, daquele saiu outro, da outra, tal. Da onde saiu Davi Miranda? Saiu de dentro do Brasil para Cristo. Da onde saiu Valdomiro Santiago? Saiu de dentro da Universal. Da onde saiu Agenor Duque? Saiu de dentro da igreja do Valdomiro. E assim por diante. Saindo. Da onde saiu Edir Macedo? Da Casa da Benção. É um saindo de dentro de um ministério, saindo de dentro de um outro e montando o seu próprio. E depois diz que foi chamado de Deus. Então, por isso que eu te dou a mensagem é essa. Aquilo que Deus não falou e o que Deus não fez. Mas os homens faz e fala. Porque nós olhamos para o Salmo 105, versículo 15. Não toquei no meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Mas quem é ungido de Deus? Jesus. Quem são os profetas de Deus? Foi aqueles que passaram de João para trás. Aqueles eram os profetas. Então, foi o cântico, porque salmo significa cântico. Foi o cântico feito que o salmista, escrevendo ali, ele diz assim, não toquei nos meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Isso era o cântico, porque os profetas, foi naquele tempo, os profetas terminou, acabou. No tempo de Jesus não existia mais profeta, o profeta acabou. Então, ungido de Deus. E mesmo assim, eles tocavam. Mataram os profetas, mataram o próprio ungido de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas apedrejados. Quantas vezes eu quis juntar, como a galinha junta seus pintainhos debaixo das asas e tu não quisesse. Jesus olhou para Jerusalém e chorou pela cidade de Jerusalém, porque ele sabia
tudo o que ia acontecer com aquela cidade. Então, Jerusalém não tem nada de terra santa. Você aí que fica chamando Jerusalém de cidade santa, Israel, né, uma nação santa, pare com essas coisas. Porque isso daqui, ó, esse livro aqui, desmente tudo isso. Israel, olha lá o que está acontecendo com Israel. Vê o que Israel está fazendo. Será que Deus está contente com aquilo? Aquela matança, tudo aquilo que ele está fazendo, derramando sangue de inocente. Então, pare. Porque Israel foi a nação eleita. Foi, é passado. Mas você olha para a carta do apóstolo Paulo, quando ele diz que seja judeu, 3:28 de Mateus não, de Gálatas, seja judeu, seja gentil, seja mulher, seja homem, seja escravo, seja o patrão, seja preto, branco, pobre, rico, feio, bonito, gordo, magro, todos são tudo um só. Então não existe mais nação preferida de Deus. Deus não tem mais uma nação específica. Essa é a minha nação, este é o meu povo, acabou. O povo de Deus é aqueles, como diz ali 11:6 de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você agrada a Deus, se você tem fé, você está agradando a Ele. Você crê nele, você é um dos escolhidos de Deus. Meu irmão, fique com esta palavra. Eu termino por aqui. Guarde bem essas palavras. Que Deus, ele não falou muito. Homens falando e fazendo o que Deus não ordenou. Fique com esta palavra e a graça de Cristo esteja sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.